Boa tarde a todos. Sejam, como sempre, bem-vindos a mais uma apresentação com base na obra O Livro dos Médiuns. Hoje vamos ter a oportunidade de trabalhar o tema que é apresentado no capítulo 28º desta obra e que se debruça sobre as questões relacionadas com o charlatanismo e o embuste. E no início desta apresentação quero, como sempre, pedir a proteção e o amparo das equipas espirituais que trabalham connosco, que trabalham no nosso lar, aqui na FEC, e que são também mentores deste trabalho. Nestes dias em que tudo é tão difícil de ser realizado, precisamos mais do que nunca da sua proteção e do seu amparo, para que tudo corra de acordo com o previsto. E peço também que toda essa ajuda, todo esse amparo, se estenda a todas as vossas casas, os vossos lares, o ambiente onde vocês estão neste instante, para que, a partir daqui do centro, possam também receber toda essa energia positiva, esse bem-estar, todas as situações de maior dificuldade possam ser resolvidas e que, sobretudo, durante o decorrer desta apresentação, possam sentir-se muito bem dispostos. Da mesma forma, toda essa ajuda se estenda a este ambiente que, neste momento, não tem pessoas reencarnadas, mas tem toda uma plateia de desencarnados que vêm também assistir ao trabalho de hoje. Este é um dia muito importante. Hoje, dia 18 de abril de 2021, é um dia inesquecível para todos os espíritas e, naturalmente, que em todo o mundo, onde houver um núcleo espírita, há alguém a recordar esta data. Porque é a data em que foi lançado o Livro dos Espíritos. Em 18 de abril de 2021, completam 164 anos sobre a data de lançamento da primeira das 5 obras que compõem a doutrina espírita. O Espiritismo, a obra básica, inicia-se com o lançamento deste livro, tão importante, porque reúne todas as informações, o aspecto filosófico que a doutrina espírita encerra. É um livro que nos ajuda a pensar. É um livro que nos ensina todas as questões relacionadas com a imortalidade ao longo e também da comunicação dos espíritos, a possibilidade dessa comunicação ao longo das 1019 questões que são colocadas por Kardec à equipa espiritual que trabalhou com ele na elaboração da obra básica e que tem inclusivamente um resumo final fantástico, assinado pelo Santo Agostinho Espírito. Era, portanto, uma obra que resultava dos estudos aprofundados de Allan Kardec e que era lançada nesse dia, no sábado, e nessa manhã, no Palais Royal, havia uma livraria que mostrava esta obra, que surgia como os estudos aprofundados do professor Ribeiro. Um homem profundamente conhecido na sociedade de então, pedagogo, entre outras tarefas a que se dedicou a sua vida, e que tinha obras publicadas e aceites nas universidades, além de ser também um profundo conhecedor da natureza humana e ter-se dedicado, a partir por volta dos seus 50 anos, passou então a dedicar-se ao estudo desse fenómeno que surgia em todos os lugares e que revelava a existência, a possibilidade da imortalidade da alma e a possibilidade de se comunicar com todos aqueles que ainda estavam na Terra. Era, portanto, o fascinante tema da imortalidade, da alma e da possibilidade da comunicação entre vivos e mortos. A publicação do Livro dos Espíritos é um dos marcos mais importantes na história recente da humanidade. Na verdade, torna-se um pilar do conhecimento. Um pilar do conhecimento que vem explicar-nos as situações, muitas vezes avaliadas na nossa existência e relativas às aparentes injustiças que se parecem ser cometidas ou que são vividas entre os vários povos do nosso mundo. As várias situações que são vividas e que a doutrina espírita vem esclarecer. Vem esclarecer através da apresentação de duas leis muito importantes, a lei da causa e efeito e a lei da reencarnação. Com elas, consegue-se compreender essas aparentes injustiças
que deixam de o ser e passamos a ter uma atitude de aceitação perante todas as situações que nos acontecem ao longo da nossa vida. Então hoje, neste dia realmente tão importante para todos nós, damos o melhor presente que podemos dar a nós próprios, ou a melhor homenagem que podemos fazer ao trabalho do professor Ribeiro, é ler ou reler o Livro dos Espíritos e conhecer a doutrina espírita que esclarece as questões que milenarmente o homem se coloca. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Então esta é a melhor homenagem que podemos fazer, é o melhor presente que podemos oferecer a nós próprios. A maneira de passar este dia 18 de Abril sempre com uma capacidade de não só de aceitação, mas de realização, uma postura de confiança, de determinação, de coragem em relação a todas as situações que vão surgindo na nossa vida. Então, depois disto, iniciamos a apresentação do ponto estabelecido para hoje, o capítulo 28º, o Livro dos Médiuns, que surgiu em 15 de janeiro de 1861, trazendo o aspecto experimental e científico da visão espírita sobre os fenómenos da mediunidade. Então, Kardec considera que vem na sequência do Livro dos Médiuns, é uma continuação, uma vez que o Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos é o aspecto filosófico, então era preciso o aspecto científico e experimental, porque como é que se processam essas comunicações? Na verdade, são possíveis. Ficou, pelos seus estudos, ficou determinado que sim, que se conseguia, que os que já não animavam o corpo físico podiam comunicar-se. Mas como é que era esse mecanismo? Era essencial compreender esse mecanismo para se ter confiança naquilo que se lia, naquilo que se podia observar como resultado dos fenómenos físicos e não só, que surgiam e que ele teve a oportunidade de assistir e analisar, debater, conseguir comparar para que não houvesse nenhuma questão de fraude nem de charlatanismo. Que, aliás, ele foi o primeiro a contestar todas essas situações. E não é por acaso que no Livro dos Médiuns inclui este capítulo dedicado ao charlatanismo e ao embuste. Porque precisamente uma das coisas que o Espiritismo mais combate é o embuste nas comunicações espíritas. E por isso este livro surge com este compromisso de nos trazer toda essa informação, porque Kardec fez sempre questão de, quando se via confrontado com alguma questão, com as dúvidas ou mesmo as perseguições, que, como sabemos, surgiram de imediato, assim que surgiram também os seus trabalhos, nunca foi daquelas pessoas que dizem isto depois resolve-se, vê-se mais tarde, e silenciar. Ele encarava o problema, analisava-o, dava a resposta àqueles que perseguiam e consideravam que o espiritismo era uma coisa horrível, era só um embuste, era só uma ilusão, e insistia, ensinava, explicava e voltava a explicar, até que considerava que já tinha dado explicações suficientes, então sim, dava a questão por encerrada, porque já havia muita publicação, muita conversa, muita carta escrita, onde ele debatia essas questões. Então este capítulo, que é sobretudo dedicado ao esclarecimento dos processos pelos quais se dá a comunicação da mediúnica e esses outros fenómenos possíveis de observar, reúne-os todos neste livro, e aqui já sendo ele o resultado de todos esses trabalhos que ele foi fazendo. Então este capítulo trata dessas questões relacionadas com o charlatanismo e o embuste que os perseguidores do espiritismo viam em todas as comunicações mediúnicas. Então era importante chamar a atenção da sociedade para a imortalidade da alma e essa possibilidade que os desencarnados pudessem comunicar-se. Porque
Ainda que a questão do charlatanismo e do embuste que muitos acusam ainda hoje os espíritos e a doutrina espírita é uma acusação grave, que surge após as primeiras manifestações, esses fenómenos físicos, que começaram com as batidas, as pancadas, aqueles ruídos que não tinham justificação e que depois passaram para as mesas que giravam, que pareciam explicar ou responder a perguntas que lhes eram feitas e era preciso que todos, que se chamasse bem a atenção dessas situações a que todos naquela altura assistiam. Hoje em dia não é da mesma forma, já não é necessário, mas para que a doutrina espírita surgisse foi necessário toda essa parte mais física dessas comunicações para que levasse ao estudo. E era preciso que esse estudo fosse feito. Então, estas questões do charlatanismo e do embuste foram analisadas por ele precisamente para que ninguém pudesse continuar a acusar os espíritas e a doutrina espírita de ser simplesmente um conjunto de situações mentirosas e, ao contrário, dar-lhe o valor desse pilar de conhecimento para o qual a doutrina espírita foi elaborada. Correspondendo a um desejo divino, chegava o tempo de estudar e compreender que a vida é uma só. A vida é sempre uma só, mas alternadamente é vivida no mundo material e no mundo espiritual. Alternadamente. Animamos o corpo físico, desligamos-nos dele, pelo processo conhecido como morte, e voltamos a viver no mundo espiritual, continuando sem interrupções. Não há adeus, não há o desligar daqueles que nós conhecemos para sempre. A vida continua. E, correspondendo a esse desejo divino, surgiram então todos esses fenómenos que vieram ajudar a explicar e a desconstruir a ideia da morte como termo absoluto da experiência física. Da experiência que terminava com a morte, com essa despedida para sempre entre os entes queridos, aqueles que ficavam, permanecendo na saudade, mas julgando que nunca mais os iriam encontrar. É essa a ideia que nós temos da morte, que com ela tudo termina. Que nós, em termos gerais do mundo terra, não os espíritas, felizmente, que vão aprendendo que tudo continua. Mas, em termos gerais, o que se pensa é isso, é que depois da morte nunca mais nos voltaremos a encontrar. Tanto para aqueles que são os nossos grandes afetos, os nossos amores, aqueles que admiramos, tudo termina, deixa de haver aquela relação social, a relação amorosa ou aquela mesmo de aflição, de menosprezo, daquelas pessoas consideradas horríveis, de quem se pensa que com morte tudo termina e não teremos de continuar a conviver com elas. Então, a doutrina espírita vem levantar o véu sobre essa ideia da imortalidade, porque ela está latente ao mesmo tempo na alma humana, há qualquer coisa que lhe diz que a vida continua. Mas sem uma explicação clara e com tantos atropelos ao longo da história dos homens sobre essas questões, fica uma ideia velada que o Espiritismo vem descobrir, vem revelar, vem tirar esse véu que, embora ténue, existe, e vem dizer que, na verdade, a vida continua e, dessa forma, desconstruir completamente essa ideia de que, com a morte, tudo termina. E com a constatação da imortalidade do ser humano, uma constatação que foi conferida até exaustão, desde os primeiros fenómenos em Hydesville até ao atenuar desses fenómenos ao longo do tempo, dos anos, houve uma confirmação que também autorizada por vontade divina, que também por vontade divina, nessa altura, era uma constatação que era possível ser feita em todas as famílias. Se não em cada lar, pelo menos em cada família, havia sempre alguém que tinha uma mediunidade que lhe permitia elaborar esses fenómenos, a partir da qual surgiam esses fenómenos físicos. Surgiam as visões, surgiam a resposta às pancadas, a possibilidade de criar esses tais fenómenos, mesmo os de transporte,
acabavam por surgir aqueles mais complicados e que hoje em dia já não temos essa oportunidade de assistir com tanta facilidade. Mas no século XIX, nesta época do trabalho de Kardec, era muito comum, tudo isso surgia, então tinha como objetivo confirmar a possibilidade daqueles que já tinham partido de se comunicarem. Na verdade, ser médium é estar no meio, ou estar entre duas realidades. E é uma coisa que faz parte da condição humana. De certa forma, há essa ideia de que há alguma coisa em nós para além dos 5 sentidos que nós já conhecemos bem. Para além da visão, da audição, da fala, do tato, do olfato, há alguma coisa em nós que parece existir para além desses 5 sentidos. Não é por acaso que se fala num sexto sentido. Quando se tem uma ideia, uma premonição, alguma coisa que se pressente, já há muito essa ideia que alguma coisa mais em nós existe. Mas talvez não fosse tão clara, e daí a necessidade de se constatar que todos nós somos médiuns. Muitas vezes designamos aqueles por médiuns ostensivos, aqueles que têm uma mediunidade muito bem trabalhada, muito bem preparada para servir. A mediunidade foi dada aos homens e às mulheres, foi-nos dada para servir o próximo. Essa possibilidade de ser o intermediário, de estar entre esses dois mundos, o material e o espiritual, é para que se permita a comunicação. E com a comunicação tínhamos a oportunidade de aprender alguma coisa mais, ou de consolar. Profundamente importante é o aspecto do consolo que a mediunidade pode permitir àqueles que estão profundamente abalados, seja com a partida desses que amavam, embora reconheçam continuem vivos, mas há um conforto tão grande saber deles, como é que eles estão, que pela mediunidade se saiba de que forma se ocupam hoje em dia, de que não nos esqueceram, que continuam próximos, que continuam nos seus trabalhos, no mundo espiritual, nas suas casas, nas cidades, nessas colónias, onde nos abrigamos depois de desencarnarmos. E é tão bom quando a mediunidade nos permite saber dos nossos afetos e também saber dos nossos desafetos, quando os obsessores se comunicam e nos chamam a atenção, até através das palavras duras, muitas vezes, que têm para nos dar, porque é a dureza que nós deixamos no coração deles, e isso funciona como lições. Então, os médiuns ostensivos são aqueles que estão preparados para esse trabalho missionário, de profundo conforto, de mediunidade com Jesus, que leva a todos o bem-estar, a paz, o conhecimento. Então, existem esses que já estão preparados e que nós chamamos os médiuns ostensivos, para distinguir daquelas pessoas que, possuindo essa mediunidade, não têm a menor consciência dela. Não têm consciência porque não promovem, com eles não acontece nenhum desses fenómenos. E eles também não veem no mundo espiritual, não ouvem, portanto não têm consciência, mas têm muitas vezes essas intuições, essas ideias que surgem e que os conduzem às vezes à resolução de determinados problemas que de outra forma não lhes ocorreria resolver. Há também aquelas que reconhecem que têm algo, chamam-lhe um dom, mas não a educando, nem sempre sabem lidar corretamente com a sua mediunidade. Então são todas aquelas pessoas que sentem, que ouvem, que às vezes até sofrem muito com a presença dos espíritos, porque muitas vezes são espíritos muito sofredores, que se aproximam precisamente para chamar a atenção. Essas pessoas percebem que veem, que ouvem e que chamam-lhe um dom, alguma coisa para além do que as outras pessoas têm, que elas sabem que têm, mas como não a educam, não se instruem o suficiente, não se preparam, não procuram os lugares, os centros espíritas que possam dar-lhes essa informação, então não sabem lidar corretamente com a sua mediunidade e, na maior parte das vezes, sofrem muito, o que não faz sentido, porque a mediunidade não tem como objetivo fazer sofrer o médium. Outros que se atêm apenas ao que julgam ser a sua verdade e a sua razão, negam-na com veemência, apesar de a terem igualmente. A mediunidade é, então, uma característica de todos nós. Todos nós a temos em diferentes níveis e com objetivos diferentes. Todos a temos, quando a possuímos de uma forma ostensiva, é porque
na nossa vida há uma missão a ser realizada através do intercâmbio mediúnico. Há também aqueles que têm uma crença ingênua. Na verdade, acreditam em tudo e em nada. Seja uma conversa espírita, seja uma conversa com um espiritualista, alguém que acredita que na existência da alma, essas pessoas ouvem tudo com atenção e parecem tudo crer. Mas, na verdade, quando são confrontados com as situações em que têm que provar a sua crença, a sua confiança, a sua esperança, a sua fé, na verdade, mostram que não acreditam em nada. Há também aqueles que começam por duvidar, estudam o assunto e depois passam a aceitar racionalmente que o ser é imortal. É impossível estudar a doutrina espírita de alma aberta e não ficar a acreditar que o ser é imortal. Então essas pessoas que passaram a acreditar depois de estudarem sem complexos, sem ideias pré-concebidas, na verdade passam a constituir, criam e passam a constituir as reuniões sérias, que são aquelas que são compostas por pessoas honestas, que têm imenso interesse em conhecer, em poder ajudar dentro do possível, quando são essas comunicações dos sofredores, que também eles precisam de compaixão, precisam de ajuda, precisam de amparo. São pessoas que têm esse cuidado em cada reunião, em cada comunicação que ouvem, tirar para si próprios o proveito, alguma coisa de importante, de muito interessante e que venha aumentar a sua capacidade de conhecimento e depois de raciocínio e de discernimento. Há sempre alguns que em tudo veem uma oportunidade de negócio. Então estes são aqueles que surgiram e que surgem até aos dias de hoje e que, como Kardec diz, em tudo vêem uma oportunidade de negócio e, portanto, dedicam-se a explorar o próximo a seu benefício. É lamentável, mas nós sabemos que existe. Não existe só na doutrina espírita. Existem em todas as áreas que são transversais às nossas sociedades, como bem sabemos, até os dias de hoje. Por todas as informações que diariamente chegam até nós, vemos a comprovação deste facto, desta afirmação. Há alguns que sempre, em tudo, veem uma oportunidade de negócio. Então, isso aconteceu e acontece também com os médiums. Com os médiums ou com alguém que explora a mediunidade de um médium que se deixe manipular, que se deixe utilizar a benefício de si mesmo ou de terceiros. Mas esse é uma situação que traz graves consequências para aqueles que assim veem a mediunidade. Explorar o próximo a seu benefício nunca será possível ser feito com honestidade, porque os benfeitores espirituais sentem uma profunda repugnância por tudo aquilo que tem a ver com ganância, com egoísmo, com a vontade de abusar da inexperiência ou desconhecimento do próximo. E, portanto, não aceitam colaborar com o médium quando ele se passa a dedicar ao comércio da sua mediunidade. E a partir do momento em que os benfeitores espirituais, os espíritos superiores se afastam, o que é que pode acontecer? Como, logicamente, compreenderemos, não é? Como o que vai acontecer é que apresentam-se os espíritos inferiores, os espíritos levianos, os espíritos zombeteiros. São esses que vêm tomar o lugar dos espíritos benfeitores, que não aceitam, porque nós consideramos muitas vezes que a caridade é aceitar também o que está errado. Mas o mundo espiritual prova-nos em todos os instantes que os benfeitores estão junto de nós enquanto nós criamos condições para que eles nos possam ajudar. Mas sempre que existem estas situações como estas, então eles afastam-se, porque não podem colaborar com aquilo que é a vontade do médium, que é uma vontade negativa, que é uma vontade que não corresponde aos projetos para os quais ele aceitou ser intermediário. Então, como não se dispuseram nessa época, como continua na atualidade a não se dispor a conhecer os mecanismos, os processos e as condições
a partir das quais se permite uma comunicação digna, verídica, honesta. Como eles não querem conhecer nada dessas situações, entregam-se. E nessa entrega, ao que quer que seja que o mundo espiritual tenha para oferecer, surgem então esses processos de obsessão, que levam a ditados profundamente ridículos, profundamente levianos, a conselhos que são fora de qualquer lógica, que não têm qualquer sentido e que levam muitos desses crentes ingênuos a acreditar nessas situações e muitas vezes a ficarem tremendamente prejudicados, não só em termos financeiros, porque investem algumas quantias nessa para ouvir mentiras, mas também muitas vezes em termos pessoais e espirituais, porque não é fácil ficar envolvido nessa teia obsessiva que muitas vezes esses espíritos levianos, zombeteiros, mas também maus espíritos, espíritos malévolos, acabam por incluir tanto o seu médium como aqueles que ouvem as suas mentiras. Em simultâneo, existem esses grupos sérios, esses grupos que são feitos a partir dessas reuniões sérias que foram criadas e que se criam até os dias de hoje. Os grupos sérios, os centros espíritas, vivem e coexistem juntamente com esses médiuns que fazem muita publicidade. Por isso se sabe deles e dos centros espíritas se sabe pouco. Fazem muita publicidade. Não só as publicidades nas caixas do correio, hoje em dia já são muito mais subtis, já têm canais televisivos. Fazem alarde, ou muitas vezes movimentam-se entre circuitos mais fechados, entre círculos sociais que se encerram sobre si mesmos. E há sempre alguém que vai consultar um médium fantástico, que sabe dizer coisas fabulosas, que sabe prever o futuro, que sabe ver como é que as situações se vão orientar e que não só cobram, como acabam por receber uma projeção social também nesses círculos por onde se movimentam e que são famosos e que são procurados por muitas pessoas até das quais não suspeitávamos que pudessem ter esse tipo de interesse, mas que acabam por ser também manipulados nessa, nessa teia que se cria, porque quando o médium interesseiro deixa de ter a assistência dos bons espíritos, acaba por ser manipulado por esses outros espíritos malévolos que têm naturalmente interesse em manter aquele intercâmbio. E então eles próprios não são espíritos evoluídos, mas são espíritos inteligentes, conseguem deslocar-se e saber determinados segredos ou determinadas informações que só os próprios sabem e são capazes de manipular profundamente não só a mente do médium, como aqueles que estão ali em frente a ouvir aquelas mentiras, a ouvir aquelas informações. E também utilizam muitas vezes os sistemas psicológicos para que funcionam naqueles que estão ali, que têm, pode ser uma crença ingênua, mas têm alguma fé e que por essa fé conseguem produzir por si próprios algumas situações que permitem alterar as situações para as quais foram pedir ajuda e que estão a resolver por si próprios porque estão a achar que aquilo que lhes estão a dizer é uma coisa que eles não sabiam, quando eles na verdade já tinham essas condições e essa informação. Então há situações que realmente parecem que na aparência se resolvem, mas que na verdade são apenas o fruto de um processo de manipulação que esse espírito, através desses médiuns terceiros, acabam por produzir. Os espíritos superiores jamais colaboram para quem procura a fama e o proveito próprio. Os médiuns terceiros, por outro lado, revelam, além da ignorância, profundas falhas morais. Demoram muito a transformar essas falhas em virtudes e são essas falhas que os espíritos malévolos utilizam para revelarem essas informações, essas falsas informações que eles apresentam como grandes verdades. Os espíritos amigos, os mentores, os espíritos familiares, obviamente afastam-se
quando o seu pupilo deixa de os ouvir. Eles insistem durante muito tempo. Os nossos benfeitores não se afastam logo no primeiro engano, no primeiro deslize. Eles insistem, insistem e pedem e oram e falam com os médiuns na altura, enquanto estão a dormir, quando se afastam do corpo físico, quando se desligam temporariamente, tentam de todas as formas reconduzi-los ao caminho certo. Porque eles, na verdade, não conseguem, não podem colaborar com esse aspecto de cobiça e de egoísmo. Então, quando chegam à conclusão que o seu trabalho não pode avançar, eles afastam-se e deixam então que esses espíritos levianos e brincalhões, inevitavelmente, acabem por aproximar-se e utilizar desse instrumento, que era o seu pupilo, que eles veem com muita tristeza afundar-se numa leviandade e num interesse que não era aquele interesse missionário pelo qual eles se tinham apaixonado ainda no mundo espiritual e que se tinham comprometido a seguir. Então, muitas vezes, a mediunidade é suspensa, a próprio benefício do médium, para que ele possa ponderar, a partir do momento em que sente que não há já espíritos a comunicarem-se, o seu trabalho está interrompido, então ele tem a oportunidade de ponderar no que tem sido o seu percurso e recuperar o seu caminho. Mas muitas vezes eles não querem recuperar, querem simplesmente manter aquele negócio. E por isso passam a usar da imaginação e da astúcia para manterem os seus clientes. Outras vezes, com o afastamento dos espíritos benfeitores e manipulando a mente do médium reencarnado, exploram as suas fragilidades morais, a sua ignorância e os espíritos malévolos. Muitas vezes os levianos, os brincalhões, mesmo durante algum tempo, dão essa assistência, mas acabam por se cansar. Mesmo esses espíritos acabam por se cansar e partem em busca de outro divertimento, noutro lugar ou com outro médium. Mas muitas vezes mantém-se junto deles aqueles que foram os seus parceiros em outras existências, mantendo esse intercâmbio de prejuízo em relação ao próximo. Sentindo-se satisfeitos, vendo o seu médium também manter a mesma atitude que tinham no passado. Ou então são espíritos vingativos, que têm para com aquele médium muitas queixas, muitas reclamações daquilo que eles fizeram no passado. E então utilizam-nos a partir desse momento, já que eles não quiseram, perderam a oportunidade que os benfeitores estavam a dar, então aproveitam eles e manipulam completamente a sua vontade, fazendo então manter esse intercâmbio comercial que tanto os prejudica. São espíritos sem escrúpulos, muitas vezes parceiros do médium dessas outras vidas, identificam-se muitas vezes também com essa ambição, e podem ser espíritos que não o conheciam, mas identificaram-se com essa ambição e que se aproveitam dessa sua característica para o manipularem, manipulando as pessoas que a eles recorrem. De tudo se abusa, diz Allan Kardec, mesmo das coisas mais respeitáveis. Mas a fraude visa sempre um fim, um interesse material qualquer. Onde nada haja a ganhar, nenhum interesse há em enganar. Sobre os médiuns mercenários, a melhor de todas as garantias é o desinteresse absoluto, ensina-nos Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Então este é o capítulo que ele dedica realmente a mostrar que sabe que existe e confronta aqueles que nos acusam de só produzirmos ilusões, acusam o espiritismo. E ele, ao sentir essa acusação, ao saber dessa acusação, vem dizer que é verdade que de tudo se abusa, mesmo das coisas mais respeitáveis. Mas se tivermos sempre em conta esse aspecto do desinteresse absoluto do médium, esse aspecto missionário com que ele se entrega a esse trabalho, então teremos aí a melhor de todas as garantias. Os que não admitem a realidade das manifestações físicas geralmente atribuem apenas à fraude os efeitos produzidos, e para estes é como se os médiuns fossem sempre ilusionistas. São aqueles que produzem aqueles fenómenos porque conhecem como é que os vão produzir, tal como fazem os ilusionistas. Mas se nós repararmos, em todos os lugares do mundo, há médiuns a todas as horas, em todos os dias, a exercerem a sua missão enquanto médiuns. Se compararmos a quantidade de médiuns que trabalham diariamente de forma honesta
Com aqueles ilusionistas que são fantásticos também, veremos que, em proporção, esses ilusionistas que são capazes de cometer, de apresentar esses fenómenos, são uma percentagem mínima. Então não é racional julgar que, havendo tantos, tanta maioria a trabalharem honestamente, embora silenciosamente, se possa considerar que o seu trabalho é igual ao dos poucos ilusionistas. Não. O seu trabalho é honesto e vive nesse silêncio, nessa aparente sombra, não está na sociedade, no brilho dos salões, mas está ali silenciosamente, confortando, consolando e amparando todos aqueles que necessitam dessa ajuda. É para isso que serve a mediunidade. E Kardec continua, dizendo que do facto de haver charlatães que preconizam drogas nas praças públicas, mesmo de haver médicos que saírem à praça pública e iludem a confiança dos seus clientes, seguir-se-á que todos os médicos são charlatães e que a classe médica haja perdido a consideração que merece? De haver indivíduos que vendem tintura por vinho, segue-se que todos os negociantes de vinho são falsificadores e que não há vinho puro? São as considerações do professor Rivail para nos fazer pensar e para nos ajudar a ensinar a distinguir a fraude de uma comunicação séria. Por isso, nunca ninguém pode acusar Kardec, a doutrina espírita, o espiritismo, de fraude, ou porque ele é o primeiro, a doutrina espírita é a primeira, na divulgação que faz dos trabalhos de Kardec, a contestar todas essas fraudes que nós sabemos que ainda permanecem, que existem até os dias de hoje. E acrescenta em tudo. As pessoas mais facilmente enganáveis são as que não pertencem ao ofício. O mesmo se dá com o espiritismo. E com esta frase, Kardec vem dizer-nos que não há como condenar uma coisa que não se conhece. E também não há como acreditar naquilo que nos é dito se nós e essa pessoa não conhecem os mecanismos através dos quais é possível essas palavras serem ditas, essas palavras serem escritas, essa imposição de mãos trazer a cura. Não é possível. Se nós não conhecermos esse mecanismo, podemos ter essa crença ingênua, mas não conseguiremos nunca distinguir aquilo que é fraude daquilo que é o correto. Então nós não podemos ser essas pessoas que se deixam enganar. O Espiritismo ensina-nos, e ao ensinar-nos, nós temos a obrigação de também ensinar os outros nos trabalhos de divulgação da doutrina espírita, que é o valor mais forte que nós temos na atualidade para nos ajudar a distinguir o certo do errado. Sobretudo nas comunicações mediúnicas, que é o tema que nos traz hoje aqui. E para encerrar, o resumo ainda que Kardec faz neste capítulo de tudo aquilo que ele pretende ensinar. Porque ele explicou de novo, voltou a explicar, fez aquelas perguntas, fez este segundo livro para trazer a continuação do trabalho e mostrar-nos como é que se dava a parte das experiências, como é que elas podem ou não resultar, e para nos dizer sempre que nós temos que aprender porque se não soubermos como é que esse ofício se realiza, não saberemos elaborar as nossas obras. E se não conhecermos os mecanismos pelos quais se dá a manifestação mediúnica, não saberemos nunca se estamos ou não a ser enganados. Então, e em resumo, Kardec diz-nos que a mediunidade é uma faculdade concedida para o bem e os bons espíritos se afastam de quem pretenda dela fazer um degrau para chegar ao que quer que seja, que não corresponda às vistas da providência. O egoísmo é a chaga da sociedade. Os bons espíritos a combatem. A ninguém, portanto, assiste o direito de supor que eles o venham servir. Isto é tão racional que inútil for insistir mais sobre este ponto. E esta é a tal situação em que Kardec, depois de explicar, de ensinar, de definir, de divulgar, continua a encontrar aqueles que o combatem. Então, ele considera que não tem mais nada a dizer. Está tudo escrito, está tudo escrito, ensinado, divulgado. Então, empreendam, estudem e, dentro do possível, ensinem aqueles que ainda não conhecem essa verdade para que aprendam a distinguir e a seguirem pela vida da forma mais correta, da forma mais equilibrada. E desta maneira, terminamos o trabalho, esta apresentação de hoje, agradecendo a vossa atenção, mas também agradecendo a todos aqueles que do mundo espiritual, como sempre,
estão presentes, ajudando-nos, colaborando connosco, amparando-nos. Agradecemos a oportunidade de aprendendo um pouco, poder passar essa informação para todos aqueles que, em condições diferentes, precisam também de conhecer tudo aquilo que a doutrina espírita tem para nos oferecer. E que este glorioso dia 18 de abril seja sempre relembrado por todos nós como o princípio daquilo que nos traz tantas oportunidades de esclarecimento, tantas oportunidades de conforto. Que seja então o projeto de conhecer melhor a doutrina espírita, aquilo que melhores forças nós passaremos a dedicar a partir de agora. E que a bênção de Jesus continue a inspirar-nos a todos, a chegar aos nossos corações, a dar-nos a paz que estes dias tanto exigem de nós, para que o equilíbrio, a inspiração, a confiança possam permanecer com todos nós. Muito obrigada.